Hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Animais na Cidade ou da Cidade, com ele Omar Russo e o Mazinho. Bom dia, Mazinho. Oi, Jorge, bom dia, muito especial a você e a todos os nossos queridos amigos ouvintes e o pessoal que nos assiste aí pelo YouTube da nossa Rádio Itaberá. Um abraço especial a todos. E hoje com a nossa convidada especial, a farmacêutica Nayara Benvenuti, que está aqui com a gente. Bom dia, Nayara, obrigado pela participação. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Vamos continuar falando sobre manipulação de medicamentos para animais, Mazinho? É isso, Jorge. O assunto da semana passada que rendeu muito e nada melhor que trazer uma especialista, né? A Nayara é farmacêutica, uma amiga de longa data, então também quero agradecer, viu, Nayara, de forma muito especial. Está aqui no sacrifício, inclusive hoje não nas melhores condições de saúde, mas compromisso honrado. Obrigado pela tua presença, viu? Imagina, é um prazer estar aqui, realmente de longa data, né? Quando a gente faz uma retrospectiva aí, são 10 anos, Mazinho, 10 anos. Eu lembro da inauguração do empreendimento e a Nayara se tornou uma especialista, uma referência. Então eu queria exatamente, Nayara, começar por esta parte, a manipulação de medicamentos para os animais. Muita gente ainda duvida se isso de fato é verdade, se ocorre, como é que funciona. Dá uma explicação, de fato, isto ocorre, né? Ocorre muito. E aqui eu vou abrir até o meu coração, né, falando que no início isso me machucava muito. Então, eu sempre fui muito apaixonado pelo assunto. Quando me convidam, eu nem penso duas vezes, vamos conversar, porque realmente eu amo falar sobre isso. Só que no início realmente machucava muito, porque as pessoas duvidavam, infelizmente duvidavam. Só que aí eu fui entender o porquê que duvidavam. Vários fatores, não vamos entrar aqui, né? Mas o trabalho de formiguinha foi indo e hoje, na verdade, eu via que era uma falta de informação. Quando a gente fala de manipulação, as pessoas acham que é medicamento natural. E, na verdade, não é isso, né, Mazinho? Medicamento manipulado, a gente tem várias áreas da manipulação. A homeopatia, a fitoterapia, a alopatia, todos eles estão dentro da manipulação. Então, é mais, eu acho que uma dúvida mesmo do pessoal do que depois não acreditar muito. Esse sabe? ponto é muito importante, né? Porque, de fato, a confusão acho que está bem nesse caminho aí, né? Ou seja, existem sim os medicamentos naturais, mas não necessariamente eles estão em volta exclusivamente da manipulação, né? Não. A gente, dentro da manipulação, a gente trabalha também com alopatia. O que seria alopatia? Isso, por favor. São os antibióticos, são os antifúngicos, são os corticoides, que a gente precisa deles também. Então, é uma classe dentro da manipulação. Perfeito. Agora, a grande vantagem para o tutor nessa questão toda, ele pode acabar personalizando para o seu animalzinho de acordo exatamente com as características do animal, ao invés de pegar, por exemplo, um exemplo bem lúdico aqui, pegar um comprimido e dividir em 4 partes para poder medicar o animal. Isso. O lema da manipulação veterinária é exatamente esse, é a exclusividade e a personalização que a gente vai fazer para cada animal. Isso engloba a espécie, o peso do animal, as características fisiológicas deles. Então, hoje eu tenho um animal muito pequeno e eu preciso dar uma medicação para ele. Eu vou cortar em um comprimido em 8 pedaços? Não faz sentido, né? Primeiro que a gente não consegue precisar, já tem estudos falando, né, que não tem a mesma eficácia, e a gente pode fazer para esse animal de acordo com o peso dele e de acordo com a característica do animal mesmo. É um animal muito idoso que eu não consigo dar a medicação para ele. A gente tem a opção na manipulação veterinária de fazer em forma de biscoito, de fazer em forma líquida, de fazer em forma de pasta, gel transdérmico e aí vai. Tem muitas opções. Poxa, essa parte ela é fantástica. Quer dizer, além de personalizar de acordo com a característica de fato que o animal precisa, diante daquilo que ele se apresenta, mas a opção de facilitar para ele, de fato, ingerir esse comprimido, né? E aí o tutor conhece bem como é que funciona, o que seria o mais, né? Exatamente. Então, assim, é menos estresse pro animal. Exato. E pro dono, né? Hoje a gente fala pelo responsável, né? A gente não usa mais esse termo dono. E pro próprio veterinário também é uma vantagem, porque se o tutor não consegue fazer com que aquele animal consiga ingerir a medicação, logo ele não vai ter sucesso no tratamento. Exatamente. Então, a gente fala que ali é uma tríade de trabalho, né? A gente preza muito pelo relacionamento entre o tutor, entre o médico veterinário e o farmacêutico, né? No caso, entra a farmácia. Então, é toda uma tríade de trabalho. E sabe, Nayara, muitas vezes por essa dificuldade, o animal às vezes é um pouco mais agressivo, característica da raça, da espécie,
ele acaba não sendo medicado, porque o tutor, porventura, pode ter sido mordido, já houve um problema mais grave nesse sentido. Então, veja as opções que acabam abrindo, porque, querendo ou não, o animal, se ele tem essa necessidade, ele precisa sim ser medicado. É um organismo que está ali necessitando, tá a receita ali exposta. Não vale só levar ao médico veterinário e depois não fazer o que tem que ser feito, né? Não vai curar esse animal. Exatamente. Né? Vai desde o diagnóstico, ao achar o tratamento específico e principalmente a adesão ao tratamento. E aí é onde a gente entra, porque a gente tem N diversidades aí de estar manipulando essa medicação. E quando falamos de animais, é só cães e gatos ou não? Vai além? Não, a gente vai além. Hoje a gente, né, vem na cabeça cães e gatos, mas a gente trabalha com exóticos, com silvestres. Hoje está crescendo muito a parte de, né, calopsita, roedores, tem bastante. A gente tem também como clientes aquários, zoológicos. Olha, então, não, a gente só pensa em cães e gatos porque é os populares, né? Mas não. Hoje a gente está com consegue já atingir várias outras espécies. Nayara, em termos de custo, querendo ou não, é isso que impacta bastante na vida das pessoas. A gente sabe que não é fácil, desde a consulta já, e aqui não estou querendo jogar contra o médico veterinário, muito pelo contrário, mas a cadeia em si ela tem um custo alto. A gente sabe como é que isso funciona. E aí a questão do medicamento, comparando com a pessoa ir numa farmácia, por exemplo, tradicional, onde ela vai lá adquirir certos medicamentos, ou mesmo nas agropecuárias, medicamentos voltados aos animais, e fazendo a manipulação. Como é que fica em termos de valores? Então, assim, ó, eu vou confessar para você que na farmácia a gente difere bastante o que é preço e o que é valor, né? Certo. Então, assim, como a gente na manipulação trabalha muito de acordo com o peso do animal, é claro que se essa pessoa tiver um animal maior, um animal... Ontem mesmo a gente fez um orçamento para um animal, era um mastiff de 70 quilos. Nossa. Então, o valor sempre é proporcional, né? Perfeito. Então, consequentemente, para esse animal, o custo vai ser maior. Mas quando a gente fala de economia, com certeza a manipulação tem essa consequência. Por quê? A gente vai fazer o tratamento de acordo com a necessidade daquele animal. Eu tenho que dar antibiótico para ele por 7 dias. E hoje, se a gente for ver esses industrializados, né, o que vem pronto, às vezes eu tenho umas cartelas com 60, às vezes com 30. Então, o que a manipulação faz? Ela faz de acordo com o tempo de tratamento dele. A quantidade exata, quantidade exata. Eu vou fazer por 7 dias, uma vez ao dia, vão ser 7 doses de medicamento. Logo, a gente vai ter uma economia, porque vai estar comprando menos medicamento. Perfeito. E o mais importante, Mazinho, a gente vai estar falando de consciência. Né? Hoje a gente fala muito de uso racional de medicamentos, a gente fala isso muito na parte humana, mas na parte animal também tem isso. Então a gente já fala de resistência de antibióticos, de uso irracional, tudo isso porque compra ali 30 unidades da medicação, sobrou, Exato. A pessoa guarda. Exato. Daqui a pouco... Passam uns dias, começa a ter, sei lá, algum sintoma de alguma outra coisa, a pessoa associa, não, mas eu tenho aquele remédio. Exato. Vai lá, pega e usa. Às vezes nem é a mesma coisa. E se ele tiver vencido ainda por cima? Daí o estrago está feito mais ainda, né? É muito perigoso. Então, assim, principalmente, a gente tem como consequência uma economia, sim, mas principalmente a gente vai fazer exato para ele, no peso dele, de acordo com o tratamento, com os dias ali bem certinho. Ô Nayara, então, se o médico veterinário, porventura, ele vai lá e faz a prescrição do medicamento tradicional que se encontra na agropecuária, por exemplo, essa pessoa pode levar a receita desta forma para ser manipulado ou tem que ter algum complemento na receita para vocês poderem realizar? Sim, a gente faz, como eu falei antes, o relacionamento ali do tutor com o médico veterinário, com a farmácia, é tudo interligado. Tá. Então, hoje a gente já faz um trabalho muito forte com esses profissionais para instruir eles bem certinho como que tem que vir essa receita. Então, ela tem que vir exatamente com o nome do princípio ativo. Hoje em dia, a gente sabe que tem muitos nomes... o nome comercial, né? Certo, E a gente precisa, na manipulação, que seja o nome do princípio ativo. Perfeito. Então, a gente já faz esse trabalho de orientação São mesmo. São chamados genéricos, né? Genéricos, o nome genérico é o nome do princípio ativo, exato. Então, ele tem que vir dessa forma, escrita. E aí tem todo
a gente tem um protocolo, por exemplo, Certo. do MAPA, né, que é o órgão que nos fiscaliza, não é a Anvisa, não é a Vigilância Sanitária, e sim é o Ministério da Agricultura que nos fiscaliza. Então, tem todo um trâmite, tem todo um regimento que a gente precisa seguir, e a gente instrui, então, os veterinários, que hoje eles já estão carecas de saber, né? A gente já está há 10 anos aí fazendo esse trabalho. Então, eles passam todas essas orientações na receita e aí chega até na farmácia. Se, por um acaso, o cliente já nos conhece e o veterinário prescreveu para ele um nome do princípio ativo, do comercial, Isso. e ele chega na farmácia, a gente orienta ele como que tem que ser feito, ou muitas vezes nós mesmos entramos em contato com o veterinário para fazer essa ponte. Por isso esse relacionamento é tão forte entre a gente. Então, vamos dizer assim, para até um melhor encaminhamento, o ideal é que a tutora ali, de fato, já converse até com o médico veterinário na hora de fazer a receita e dizer, Isso. olha, eu prefiro manipular, que ele ajuste já a receita para poder levar ela prontinha, eu prefiro manipular porque eu preciso ajustar a dose, porque eu não consigo medicar o meu animal. Então, essa conversa, e aí o veterinário, se tiver alguma dúvida, ele também entra em contato conosco, né? E a gente sempre está orientando, alinhando as pontas. Perfeito. O medicamento é o mesmo. Comprar-se comercialmente, aquela marca conhecida, ou fazer a manipulação, o efeito é o mesmo, da mesma forma vai surtir ao animal. Exatamente. A gente trabalha com o princípio ativo. Então, a mesma coisa que a fábrica lá, né, do referência tem que comprar no fornecedor, a gente compra também do mesmo fornecedor. Perfeito. Aí, todo um processo, né, de controle de qualidade, de laudos, e aí vai... onde o MAPA exige, né, que tem um órgão que nos fiscaliza, então tem todos os trâmites que a gente tem que fazer, mas a medicação realmente é a mesma. Ô, Naira, na semana passada, quando nós aqui entrevistávamos a médica veterinária Francesca, a gente comentava muito sobre esse tema e a importância da tua presença hoje. E aí, um dos pontos que a Francesca levantava que ainda, segundo ela, precisam ser vencidos é a questão de não ter um medicamento de ordem imediata. Então, às vezes você perde algumas oportunidades porque, de fato, a manipulação tem que ser personalizada e isso leva um certo tempo. Como é que está isso? Já demorou mais? Hoje está mais rápido? Em média, claro que deve variar muito de acordo com o medicamento, mas em média, em quanto tempo ele está pronto? Como é que funciona isso para as pessoas também poderem já começar logo a medicar o seu animal? Sim, exato. Quando é muito urgente, a gente trabalha com saúde, né, Mazinho? Então, a gente sempre tem que estar muito preocupado. O nosso foco principal é o paciente. Certo. Então, quando é muito urgente, que tem que ser na hora, a gente fala, olha, vamos falar com o veterinário, de repente você compra aí uma dose, ou se tem a opção de fazer injetável, enfim, ele já vai fazer ali na hora. Mas, por via de regra, sempre a manipulação ela é feita de um dia para o outro. Exatamente por isso, porque a gente vai fabricar a medicação para aquele animal. Eu não tenho pronto na prateleira e só entrego para ele. Porém, graças a Deus, a gente evoluiu muito nesses 10 anos, a empresa cresceu e eu tenho mais funcionários hoje, e eu consigo deixar uma janela porque eu sei que vão ter emergências. Então, a gente trabalha com uma espécie de emergência, a gente já tem isso alinhado com os veterinários também, e eles sinalizam para a gente quando realmente é emergência. Perfeito. E aí a gente consegue diminuir esse prazo. Então, tudo também vai depender, é um final de tarde, 6 horas da tarde, os meus equipamentos todos já foram desligados, então, tudo depende do contexto, mas a gente hoje já consegue conseguindo fornecer para esses veterinários essa emergência necessária. Mas, resumindo, essa emergência é entregar no mesmo dia? Já é entregar possível? no mesmo dia. Fantástico. Hoje, assim, até se for feito antes do meio-dia ali, né, a pessoa entra em contato, também depende muito de responder, aquela coisa que vamos esquecer essa parte. Sim. Mas a gente, quase em todos os momentos, a gente consegue entregar para o mesmo dia. Não tendo, vamos dizer assim, ruído na comunicação, sendo Exato, rápida, sendo o rápida, medicamento consegue ser exato, fabricado. Isso. Isso é um avanço, não é? Com certeza. Lá atrás não era assim, não. Não, porque, como eu falei, a gente tinha, né, eu iniciei a empresa com 2 pessoas, hoje eu tenho 14 na minha equipe. Maravilha. Então, é todo justamente para a gente conseguir agilizar, né, que esses eram os pontos negativos. Tem crescido essa demanda, então, claro, com a própria percepção da empresa, o crescimento dela, como é que tu observas o mercado em si? É mais em cães e gatos? Qual que é o teu público-alvo? Onde é que está esse crescimento exponencial, digamos assim? Com certeza, mas nesses 10 anos a gente, assim, posso dizer que evoluiu bastante. Nós fomos os primeiros de Blumenau, então no início foi todo um trabalho de formiguinha, né, de orientação, mas em 10 anos, hoje não tem mais nós, a gente, né, temos outros colegas nesse ramo,
Mas qual que foi a pergunta mesmo? Nessa questão do crescimento, o teu público-alvo, de fato, isso. O crescimento, então, justamente porque os animais hoje, eles estão vivendo mais, porque a gente tem o diagnóstico mais. Então, eu tenho animais hoje que fazem o uso de medicamentos de uso contínuo, que a gente fala, né? Então, eles são cardiopatas, eles são doentes renais, eles têm problemas gastrointestinais, endócrinos, e aí vai. Então, justamente por eles, assim, a gente vem crescendo cada vez mais. São cães, gatos é o principal. Vou te dizer que sei lá, 70% do meu público. Mas as pessoas estão tendo muito passarinhos, estão tendo roedores, então essa parte está crescendo também. Gato, o Jorge é muito chegado em gato. Gato pega bem lá, né? Então, gato, gente, eu tenho muito cliente gato, porque assim, né? O gato, ou ele é muito dócil, ou ele te arranca 3 dedos quando tu vai fazer um carinho nele. Então, a gente tem uma opção muito legal, até que não é tão conhecida, de a gente medicar o gato sem precisar botar na boca dele. A gente tem medicamentos... Muito desafio. Medicamentos transdérmicos, né? Que a gente, na área humana, é tão falado... E a gente conseguiu trazer para a área veterinária também. Como é que seria isso na prática? Vem numa seringuinha e a dose da medicação vai estar tipo num creme. E aí a gente instrui ele a passar num local sem pelo, geralmente dentro da orelha. Porque o gato, ele vai se coçar, ele não consegue se coçar assim, né? Ele coça assim. Quem está escutando não está vendo o movimento. A Nayara está vendo ao redor do ouvido. Então, ele coça de trás para frente. Então, não de frente para trás, porque senão ele ia conseguir tirar e lamber. E aí, a gente tem essa absorção via sistêmica, como se ele tivesse ingerindo, né? Vai para a corrente sanguínea dele sem que ele precise comer. Olha só, e sem aquela linha de estresse absurda. Sem aquela perda de um dedo, né? Alguns arranhões. Essa é uma opção que hoje os gateiros de plantão estão buscando bastante. Bem interessante mesmo. Isso aí facilita muito, porque é o grande dilema. Quando eu digo, dar o remédio a determinados animais é uma dificuldade extrema, e aí você vai tendo saídas muito interessantes. Essa do gato, muito bacana. E em animais mais vorazes, em cachorros mais bravos, de fato, dá para também trabalhar uma técnica nesse sentido? Aí a gente trabalha com os biscoitos manipulados, né? Os biscoitos medicamentosos que a gente fala. E aí você vai ficar com inveja aqui perto do meio-dia. Eu tenho biscoito sabor picanha, costela. Então, assim... Que maravilha! Sim, até a gente fala que bacon, gente, quando saem os biscoitos com essa essência de palatabilizante mesmo, de bacon, meu Deus do céu. Ou seja, ele não resiste, não tem jeito. Não. Tem uns que são muito, assim, até, né, tem ração que ele escolhe, tem petisco que ele escolhe, então alguns rejeitam, mas assim, principalmente com esses grandes, né, que são mais, assim, devoradores, ele come a medicação e nem sabe. Tá, coitadinho, a gente tá enganando ele, né? Mas é pro bem dele. Ô, Nayara, e o prazo de vencimento desses medicamentos é igual da indústria convencional? Não é igual da indústria, porque assim, a gente tem que... Depende da medicação, né? A forma farmacêutica. Então, a gente tem cápsulas. Hoje, a cápsula é o que mais a gente tem durabilidade, né? Então, 6 meses. Vai depender muito também da medicação. Tem ativos que a gente consegue menos. Então, os biscoitos são 2 meses. Então, tudo isso é porque a gente tem que colocar pouco... A gente não pode colocar conservante, né? Porque isso impacta muito na saúde dos animais. Então, vai depender da forma farmacêutica e do ativo em si, a validade dele. Mas isso tudo sempre vem, né? E uma coisa muito legal também do medicamento manipulado é porque você pega ali o potinho do seu animalzinho, vai estar o nome dele, vai estar o nome do médico veterinário, então tá tudo muito personalizado para ele. E ali vai constar também a validade, né, dessa medicação. Então sempre está bem orientado ali. E todo medicamento é obrigado a ter a receita do médico veterinário ou tem medicamentos que dá para manipular sem receita? Todos os medicamentos que a gente trabalha na farmácia, obrigatoriamente, a gente precisa da receita. Hoje a gente tem a parte de frufrus que a gente fala na farmácia, né? Então, assim,
A gente tem a parte de cosméticos, a gente tem uma linha de home care que a gente fala que todo mundo que tem animal gosta de ter uma casinha cheirosa, né? Então a gente tem uma linha de aromatizadores bem famosos também. Quem conhece Animal Pharma, é impossível não lembrar do cheirinho da loja, que tem um cheirinho bem característico. E a gente trabalha com esse cheiro lá também. Agora, já vou dar spoiler aqui já. A gente vai começar a trabalhar com uma linha mais de boutique, velas. Então, vou parar de falar, porque senão vou levar o esporro depois da rede. Mas, ou seja, aí não precisa necessariamente... Não, essa parte daí a gente não precisa de receita, porque é mais a parte cosmético, né? Estética, não é enfim, né? Isso aí tranquilo, né? Isso, mas a parte de medicamentos, 100% a gente precisa de receita. Nosso tempo urge, a gente já está chegando ao final da entrevista. Como é que o pessoal faz para poder entrar em contato, para poder exatamente, então, obter maiores informações? A nossa loja fica na Antônio da Veiga, né? Uma vitrine linda ali, impossível não ver. Desde o início, né? No mesmo endereço, né? Não, a gente começou na Rua Paraíba. Na Paraíba, Na é verdade, Paraíba, verdade. é bem pequenininho ali. Hoje a gente está na Antônio da Veiga, numa esquina, uma vitrine bem bonita. E bem pertinho da FURB ali? Bem pertinho da FURB, bem pertinho. E pelo WhatsApp também, que a grande maioria, hoje 80% do nosso atendimento é por WhatsApp. Então, a gente consegue agilizar bastante aí o atendimento dos clientes. E qual que é o contato pelo WhatsApp? É um número fixo mesmo, é 32340831. E pelo Instagram também, né, @animalpharma. Lá tem bastante informações, é só entrar em contato que a gente Eu ligo muito com o endereço atual, porque eu lembro que o teu episódio de inauguração foi na FURB, né? Ixi, isso aí. Né? Eu lembro, eu estava lá quando tudo começou e tal, mas a loja realmente era na Rua Paraíba e hoje está lá do ladinho da FURB, então essa associação... Olha, Jorge, isso é legal, isso mostra o avanço acima de tudo, mostra exatamente as possibilidades que hoje existem e, de fato, medicar um animal não é fácil. Então, essas alternativas, além de tudo, trazem uma facilidade para o tutor para evitar acidentes, enfim, porque é normal, mordedura, estresse para o animal e às vezes o tutor desiste de medicá-lo por conta dessa situação difícil, mas o animal vai evidentemente ter consequências, porque se ele precisa ser medicado, não é questão de opção, de obrigação. Sim. Obrigado, Nayara, pela presença, viu? Imagina, o prazer foi meu de conversar um pouquinho aqui com vocês. É isso, Jorge. Um abraço especial a você e aos nossos amigos ouvintes aí. Até semana que vem. Na terça-feira da semana que vem tem mais quadro Animais da Cidade com Eliomar Russi, o Mazinho.